aqui. Então, chegamos a esse momento tão bonito, poder encontrar outra pessoa e criar esse movimento de troca. Vão dar agora às 20 horas desse dia 20, que é um dia bastante forte no céu. Nós estamos com uma conjunção exata de Marte com Urano, hoje é dia de Mercúrio, e o Sol completou 24 horas que pulsa na energia aquariana. E as coisas acontecem, né? Eu já vou começar a falar aqui até as pessoas começarem a chegar, para começar a ter esse calor. Hoje nós faríamos um encontro com Rodrigo, uma pessoa incrível que mora lá no Canadá, que me convidou para essa live, então eu seria convidada. Aconteceram mudanças e aí eu tive a boa sorte de ter o sim do convite que eu fiz ao Dr. Paulo Darwish para manter a live, para manter esse encontro no dia de hoje. Então eu estou muito grata e eu já estou aqui com o meu sol, que é a Socorro Lira, que está aqui do meu ladinho, me orientando. O Dr. Paulo também já está chegando e a gente vai fazer uma live de 50 minutos, 60 minutos, e aí ele já está me pedindo para entrar, eu já aceito? Não é o Paulo? É. Ele não vai entrar como Paulo? Vai entrar como Fisi Saúde Integral. Então, a Branca entrou, que linda, que bom. Camila também, Branca, filha amada, que bom ter esse sol aqui. Já aceitei, ele está chegando. Doutor Paulo, oba! Então, muito grata pelo seu sim a esse encontro. Bem-vindo. Sim, muito obrigado. Um prazer para mim estar aqui, uma honra muito grande estar aqui nessa conversa de hoje à noite. Que lindo. Então, eu quero fazer uma apresentação. Eu sei que as palavras são muitas vezes parcas, limitadoras, mas eu fiz o dever de casa, né? E Dr. Paulo Darwish é médico homeopata, psicanalista, formado desde 1994. Esse é meu lado Mercúrio em Capricórnio, sabe, Dr. Paulo? Então, mestre pela Unifesp. E eu fico arrepiada, e também é um grande artista, músico, meditação, yoga, essas práticas espirituais, né, esses religares que a gente sabe já em te conhecer, que isso pulsa em você. Então eu tenho assim, e é meu médico do coração, eu te chamo de meu médico amado, não é isso? Verdade. Então, eu falei com algumas pessoas, também fiz algumas pesquisas, porque dentro dessa realidade que a gente está vivendo, e que a gente chama, né, de crise, toda crise é para se criar uma nova oportunidade de consciência. Essa palavra carrega isso no bojo, né? Então, essa crise da saúde, ela é concomitante com o meu encontro com você, e você vem, então,
a partir dessa ferramenta, desse conhecimento tão incrível que é a homeopatia, você vem me alinhando e vem abrindo a minha admiração por esse saber que não é uma coisa nova na minha vida hoje, né? Mas que hoje ela é praticada de uma maneira real, né? Então, eu queria convidar você para que você coloque para nós esse princípio básico, né, da homeopatia, que ele está fundamentado na lei da semelhança. Porque as pessoas acreditam, muito embora a homeopatia venha do século XVIII, né, final ali, início do século XVIII, né, as pessoas não têm noção dessa ferramenta, de como ela vem revolucionando a saúde. Então, eu gostaria que você trouxesse para a gente essas bases sobre a homeopatia. Bom, em primeiro lugar, acho que a gente não estaria conversando, nós não estaríamos aqui hoje se não fosse pelo Dr. Samuel Hahnemann. Foi Ariano! Sim, foi ele quem, desencantado com a medicina da época, criou a homeopatia. Então, ele fez um sistema médico baseado na observação da natureza, na observação de como os princípios que causam doença afetam as pessoas e como os princípios curativos podem reequilibrar a energia vital das pessoas, portanto, reequilibrar a saúde. O conhecimento, o Hahnemann, ele nasce numa época que se convencionou chamar de iluminismo, que é o século das luzes, onde havia uma bandeira filosófica, né, que era o ouse para ser sábio, sapere aude. Então, era uma bandeira de todo mundo fazer experimentações, fazer experiências, buscar a ciência. É uma transição, essa época em que Hahnemann vive, é uma transição que vem logo depois de uma época cultural chamada Renascimento, onde se voltou a buscar as origens, e em seguida vem o Iluminismo, onde se convencionou estudar um pouco mais a respeito da natureza, do mundo que nos rodeia, aprender um pouco mais com tudo isso. E Hahnemann, ele está embebido de tudo isso. Hahnemann não era uma pessoa qualquer, um espírito qualquer. Não. Hahnemann era uma pessoa extremamente inteligente, muito sábio, e com uma quantidade de amorosidade muito grande no seu coração. Ele, em vários textos, vários livros de Hahnemann, ele começa as frases agradecendo a misericórdia divina por ter proporcionado para a gente poder encontrar, para ele, enfim, e para poder encontrar as possibilidades para restaurar a saúde das pessoas de uma forma mais suave, mais rápida e mais duradoura. E a gente agradece também ao Criador por termos tido a possibilidade de entrar em contato com os escritos do Hahnemann e poder fazer homeopatia, né? Eu faço homeopatia clássica, ou seja, eu busco utilizar na minha prática os princípios de Hahnemann. E para ensinar a homeopatia para a gente, o Hahnemann ele fez um princípio muito, muito simples de compreender. E eu posso, acho que, falar rapidamente desse princípio de como é que funciona a homeopatia para quem não conhece a homeopatia. Eu sei que tem bastante gente
que está assistindo a gente aqui, que já se trata com homeopatia, mas então eu acho que eu começo dizendo uma coisa importante, né? No nosso país hoje, Brasil, 2021, nós temos a homeopatia como uma especialidade médica. Ela foi reconhecida como especialidade médica em 1980. Um pouco depois disso, ela já começou a aparecer timidamente, enfim, mas já começou a aparecer na rede pública, no sistema de saúde pública do Brasil, e isso acabou sendo um movimento que levou a elaboração de uma política nacional de saúde pública, que é vigente no nosso país hoje desde 2006, que ela se chama, em abreviado, PNPIC, que é a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares. Então, nós estamos 2006, né? Então, nós estamos há 15 anos da instauração das práticas assim chamadas integrativas e complementares, na qual a homeopatia está incluída. Isso significa que existe uma política, a homeopatia no nosso país é uma medicina oficial. Os medicamentos homeopáticos, eles são referendados pela farmacopeia homeopática brasileira, ou seja, eles estão descritos lá. Então, existe um estudo a respeito dos medicamentos homeopáticos e uma aprovação oficial a respeito dos medicamentos. E, a partir de 2006, existe uma convenção, uma política, né, de saúde que vale para o Brasil inteiro, e que especialmente é válida para o SUS, na qual todo cidadão desse país deveria ter acesso à homeopatia. Não apenas ao atendimento médico homeopático, mas também ao medicamento homeopático. E então, por que eu comecei falando disso? Porque, só para a gente entender como isto no nosso país ainda é um motivo de muita polêmica. Tem muita gente que diz, não acredito em homeopatia. Tem muita gente que diz, eu não concordo com homeopatia. Bom, não concordar, ok, é um direito que a gente tem. Não acreditar em algo em uma prática médica que tem um embasamento científico, e essa é uma crítica que as pessoas fazem, mas eu já disse, Hahnemann, Iluminismo, Século das Luzes, experimentações científicas. Então, eu vou chegar já nesse ponto para vocês entenderem. Mas o fato é que no nosso país existe uma polêmica muito grande a respeito principalmente da aceitação da homeopatia. E quando não tem aceitação, a gente acaba negligenciando ou a gente acaba ridicularizando ou menosprezando esse conhecimento. E é o que a gente vê acontecer até hoje, né? Então, eu comecei falando disso para dizer assim que, embora muita gente não conheça a homeopatia, a gente deveria ter o direito de poder se tratar com homeopatia em todo o nosso país. Pelo menos é isso que está garantido na lei, né? Numa política pública nacional. Bom, então, como que funcionou tudo isso, né? Eu não vou me deter muito tempo na história da homeopatia, porque isso, inclusive, eu vou até fazer uma mini propaganda aqui, né? A gente fala no curso de homeopatia que a gente dá para os médicos, nós temos uma escola de homeopatia, e a gente fala o tema história da medicina, história do Hahnemann e tudo mais, é um tema que se desenvolve ao longo do ano, né? Então, mas o que eu acho que vale a pena contar para vocês aqui, nesse espaço de hoje, é de que, primeiro, o Hahnemann, eu não vou querer convencer vocês, tá? Vocês vão ter que acreditar em mim. O Hahnemann é um sujeito extremamente inteligente. Ele é de uma família pobre, ele mais culta,
Então, Uhum. o pai de Hahnemann era um artista, ele era um pintor de Sim, porcelana, sim. e a mãe não tinha trabalho. Quer dizer, desculpa, dá para Sim. pagar isso? Não, não, Ela tranquilo, tinha muito tranquilo. trabalho, mas ela Muito não tinha um trabalho. trabalho remunerado e tal. É, enfim. Então, mas o que eu quero dizer assim é que naquela época, né, havia realmente isso muito forte, né? Era o homem que trabalhava e a mulher trabalhava muito dentro de casa, mas não era considerado trabalho como até hoje a gente tem isso, né? E eu falo desculpas porque não tem mais cabimento a gente falar esse tipo de frase, né? Bem, o fato é que o Hahnemann, ele foi educado de uma forma muito disciplinar pelo pai. O pai colocou dentro do caráter, forjou o caráter do Hahnemann de tal forma a que ele fosse coerente, ético e honesto em tudo que fizesse. E que continuasse perseguindo os objetivos e os resultados das coisas que ele fazia. Né? Então, ele era esse tipo de pessoa. Ele não tinha dinheiro, mas ele tinha muita inteligência. Rapidamente, ele caiu nas graças de um professor, e naquela época, na Alemanha, ele nasce na Alemanha em 1755. Na Alemanha, naquela época, todo o ensino era particular, era pago. Se você tivesse condições, você pagava os ensinos e ia até o nível superior. Se você não tivesse condições, você fazia alguma outra coisa. Este professor, sabendo, o Hahnemann autodidata, ele já começou a aprender alguma coisa de línguas. E esse professor, olhando como o Hahnemann aprendia rápido línguas, ele se propôs a ensinar. Ele foi protegido, o Hahnemann foi protegido desse professor no começo. Né? E o pai de Hahnemann concordou, porque para um pintor de porcelanas, seria muito bom ter um filho que falasse mais idiomas, porque aí ele poderia fazer mais atividades comerciais em outros países, em outros lugares. Né? O fato é que Hahnemann continuou estudando, em muito pouco tempo ele começou a ganhar um pouco de dinheiro dando aulas de grego para outros alunos deste professor. Quando ele continuou mais estudando, ele ganhou a possibilidade de uma bolsa de estudos em uma faculdade. O pagamento é que ele iria cuidar da biblioteca de um nobre da cidade, e aí ele conseguiu estudar, e ele resolveu fazer medicina. E ele acaba indo depois para uma faculdade de medicina, onde tem outra coisa que acontecia, vou fazer um parênteses, tem outra coisa que acontecia naquela época com nos cursos de medicina e com os médicos. Os médicos, eles eram bastante distantes dos pacientes. Então, eles não tinham contato com os pacientes. Era muito comum ter discussões apenas teóricas, e quem via e quem cuidava dos pacientes eram freiras, irmãs de caridade ou enfermeiras. E era muito comum os médicos nem aparecerem à beira do leito dos pacientes, né, dos doentes. E Hahnemann escolhe, ele acha que isso está errado, porque ele acha que, por duas razões. A primeira razão é que ele acha que não se aprende a tratar das pessoas apenas na teoria. Então ele vai para uma faculdade onde ele tem acesso a ficar na beira do leito dos doentes. E era uma faculdade considerada menor por causa disso, porque os médicos mais ricos não iam para lá, os estudantes mais ricos. E a segunda coisa é que Hahnemann, ele fazia a mesma questão de cuidar das pessoas, né? Então ele tinha esse jeito, né, de fazer as coisas. Bom, o fato é que Hahnemann se forma e muito rapidamente ele consegue ser um médico de alta reputação. Ele faz uma fama na Europa muito grande, começam a vir pessoas de todas as regiões da Europa para tratar dele, tratar-se com ele, e até que chega um ponto, e que aí a história é um pouco confusa, mas que ao que se conhece disso, parece que um grande amigo dele, ele já estava descontente com o tratamento que era oferecido. Ele achava o tratamento muito agressivo, muito invasivo,
muitas misturas de substâncias, de medicamentos, e ele, na maior parte das vezes, prescrevia um medicamento só, e ele não conhecia a homeopatia, hein? Ele fazia a medicina que ele aprendeu na faculdade. Ele fazia... Tem uma carta famosa que ele manda para um alfaiate que escreve para ele, se queixando de estafa. E ele faz uma orientação enorme de hábitos de vida, de higiene, de alimentação, até que... E ele fala assim, primeiro você mude tudo isso na sua vida. E se depois disso tudo modificado, você não conseguir ainda melhorar, aí você tome esse medicamento. Né? Então, ele escreve livros, ele escreve trabalhos, por exemplo, como O Amigo da Saúde, onde ele vai falar a respeito de higiene. Né? Enfim, então ele já era só um parênteses aqui, de repente ficou tudo turvo aqui em minha imagem. Eu estou bem aí para você? Está aparecendo? Está tranquilo? Então, tá dando uma congelada, eu continuo te ouvindo, mas a gente vai ter que continuar, assim, para ver se volta. Você agora congelou total. Enquanto isso está acontecendo, tá ruim, né? A Christian falou. Eu vou ressaltar algumas coisas que eu li sobre o que vocês estão escrevendo. Eu sou uma pessoa que eu ainda eu não acenei para todo mundo, não pude fazer essa parte de public relation que eu gosto, porque eu não sei. Mas o Nando trouxe, tá dando para ouvir? Olha, ele saiu. Mas eu vou colocar algumas coisas assim que eu li, que vocês trouxeram, quando ele retornar, a gente vai comentar com ele. Que é a Anacata maravilhosa, ela... Peraí. Tem um... Pronto, estou enviando aqui. A Nakata falou que ela trata a cadelinha dela com homeopatia. Eu lá na Espanha, nos anos 90, eu tratava os meus animais com homeopatia também. O Nando Guimarães trouxe essa necessidade da gente trazer a biografia do Hahnemann para o conhecimento geral, né? Então, o Dr. Paulo está avisando que está voltando. Vamos ver aqui. Como é que eu faço? Socorro, você pode me apoiar aqui? Que eu não estou conseguindo. O que eu estou apertando aqui? Não... Ó. Não, pode deixar. O Nando também colocou essa questão da unicista, né? Porque são 3 vertentes da homeopatia, porque eu estudei. Ele precisa entrar, eu não sei como fazer. Deixa eu ver, a Socorro está me ajudando aqui para ver se eu posso convidá-lo, né? Espera aí. Pronto. Tá. Obrigada, Socorro. Vamos ver aqui. Já fiz. A minha amiga, colega, Elizabeth Nakata, grande professora, que está burilando aí o meu saber com a constelação familiar. São 3 vertentes, eu estava dizendo isso, da homeopatia, né? A unicista, o pluralismo e o complexismo. E o Nando também trouxe a questão dos florais de bar, né?
tá um pouquinho... A gente tem que ter paciência mesmo. Tá dizendo que não consegue entrar. Deve ter dado algum problema lá na internet do Dr. Paulo. Mas é interessante pensar, está voltando. A paciência é tudo, não é verdade, meu caro Dr. Paulo, leonino fantástico? Com certeza. Sim. Então, eu quero só fazer um parêntese, porque enquanto a gente ficou aqui esperando, eu trouxe algumas observações que a Elizabeth Nakata, que é uma grande astróloga, terapeuta holística, o Nando Guimarães, também astrólogo, estava falando sobre a aplicação da astrologia, inclusive, no tratamento veterinário, o princípio também dos florais de Bach, nesse processo que você está trazendo do Hahnemann. E aí a gente estava colocando, porque você quando se posicionou como um homeopata tradicional. E eu sei que existem três vertentes na homeopatia, né? A unicista, a pluralista e a complexismo, não é isso? Isso. E a outra coisa também... então, eu sou assim, eu tô mergulhando porque é uma coisa que eu quero e eu vou aprender contigo. Mas a gente está todo mundo aqui encantado pela história que você está trazendo do Hahnemann. E eu só posso fazer a seguinte colaboração. Dizer que ele é um ariano, né, de 10 de abril de 1755, e ele faleceu no dia 2 de julho de 1843, com 80 anos, não é isso? 88 anos. 88, então me escapou o segundo 8. E é o que ele está na Alemanha, mas ele vai para a França, né? E está todo mundo aqui encantado com essa história, dizendo que precisava fazer um filme em Hollywood sobre o Hahnemann, né? E ele é isso mesmo, ele é uma pessoa que ele não se deixou abater porque você estava no meio do processo de sucesso dele enquanto médico, né? Mas depois Sim. Ele teve que peitar aquela situação ali para poder criar tudo que ele criou para a gente, né? Então, o que aconteceu, o que parece que aconteceu, foi que ele tratou de um grande amigo dele e esse amigo morreu. E ele já estava muito insatisfeito com a medicina da época dele. Então, ele resolve abandonar a medicina. Então, ele para tudo e continua ganhando o seu sustento como tradutor de livros. Como ele sabia muitos idiomas, ele fazia as traduções de livros. E as traduções de Hahnemann, elas acabavam sendo muito concorridas, porque ele colocava anotações nas traduções que complementavam e iam muito além dos conceitos originais da maior parte dos livros que ele traduzia. Então, assim, o autor chegava até um ponto, ele traduzia, depois colocava uma nota de rodapé e dizia assim, mas sabe, tem outras coisas assim, 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 tipo notas do tradutor, e as notas do tradutor eram enormes. E assim, o livro dobrava de tamanho e eram muito concorridos. Veja, o Hahnemann, ele morreu em 1843 e em até o começo dos anos 1900 e pouco, livros dele foram utilizados nas universidades da Europa. Ele foi um grande químico, ele descobriu métodos para utilizar a química que foram depois utilizados por muito tempo, para detectar, por exemplo, partículas pequenas de venenos, de substâncias tóxicas nas substâncias, né? De compostos tóxicos. Bom, mas o fato é que depois disso, numa das traduções do Hahnemann, ele traduz um livro dizendo que ele entra em contato com um livro no qual o tratamento para a malária era utilizada uma substância chamada quina, que é da onde se extrai o quinino,
Quinino. e que ficou muito em moda o ano passado, né, com um derivado da a cloroquina. Então, essa substância quina, ela é extraída da casca de uma árvore do Peru e ela é utilizada para tratamento da malária. E aí, uma das anotações desse livro, ele dizia assim, cuidado com essa substância, porque se você tomar ela em excesso, você vai ficar com sintomas de malária. E aí, Hahnemann, vejam, no Renascimento a gente resgata os antepassados, as bases anteriores, né? E Hahnemann, ele sabia de bases antigas da história da medicina. Ele resgata os dizeres de Hipócrates, aonde ele encontra lá nos dizeres dele semelhante cura semelhante. A história de Hipócrates também, Sim. por si só, é uma história sensacional. E eu Eu tô a toda gente não arrepiada vai aqui. ter um tempo legal, né, para a gente falar dela, mas depois tem uns links aí que você pode deixar com aquele cursinho de homeopatia que dá para o pessoal Sim, saber um claro. pouco mais, com O mais tempo. site também. Mas, olha, então o que acontece é que Hipócrates, ele, considerado como o pai da medicina ocidental, ele descobre que tem dois jeitos para curar as doenças. Um é a lei dos semelhantes, onde ele diz que uma substância que provoca um sintoma cura aquele sintoma. Então, o que provoca dor de cabeça, cura dor de cabeça. O que provoca mal-estar, cura mal-estar, e assim por diante. O que provoca estrangúria, cura estrangúria. Estrangúria é o nome técnico para um sintoma comum. Quem teve cistite, infecção de urina, já sentiu isso, né? Imagina a palavra estrangular e a outra palavra urina, aí junta as duas, estrangúria, vocês sabem que tipo de sintoma é. A pessoa quer fazer xixi, não sai, sai só de gotinha e dói. Dói. Aquilo que provoca a estrangúria, cura a estrangúria, dito por Hipócrates. Então, e o Hipócrates, ele dizia também assim, tem outro jeito de curar as doenças, que é o jeito mecânico. E o jeito mecânico é quando você usa a lei dos contrários. Quando que você usa a lei dos contrários? Quando, por exemplo, uma pessoa quebra um braço, ela tem que colocar no lugar. Ou quando ela se corta. Ou quando tem um envenenamento, um corpo estranho, tem que tirar o corpo estranho. Uma criança que coloca um feijãozinho no nariz, tem que tirar. Né? Então, a gente tem dois jeitos de curar. Quando Hahnemann fica sabendo disso, ele desenvolve a homeopatia através de um processo enorme de experimentação nele mesmo. Primeiro ele pegou a quina e experimentou para ver se era aquilo que estava dizendo no livro, e viu que era aquilo. Ele experimentou nele, na esposa, nos filhos. Depois que ele viu que tinha alguma coisa ali, ele criou um grupo de experimentadores sob supervisão dele. E eles experimentaram dezenas de medicamentos. No entanto, aconteceu uma coisa que percorreu a vida do Hahnemann, que foi o seguinte: a homeopatia acabou sendo muito eficiente e muito barata. E ele entrou em litígio, ele entrou em conflito com os farmacêuticos da época. Na história do Hahnemann tem muitas perseguições. Muitas vezes ele não conseguia ficar numa cidade e ele precisava sair fugido da cidade por perseguições promovidas pelos farmacêuticos, pelos boticários, né, da época. E isso por uma razão muito simples, né? Na história da medicina, inclusive na prática médica que Hahnemann fazia, era comum utilizar-se o que a gente usaria hoje numa farmácia de manipulação, numa receita de manipulação. Então, a página cheia de componentes para fazer fórmulas. E isso acaba encarecendo o produto, né? O remédio, a manipulação. Fica caro. E o Hahnemann dizia, de cada vez, se é que precisa de remédio. Então, acaba que diminui bastante o lucro da farmácia. E hoje em dia, veja, vou voltar de novo no começo da nossa conversa, não tem outro cabimento da gente falar da grande falta de aceitação na homeopatia, a não ser pela grande dificuldade que a gente tem para lidar com os interesses da indústria farmacêutica. Isso não sabe, delírio de perseguição ou teoria conspiratória, não. A gente trabalhou em epidemias
e a gente, aliás, temos trabalhado todo esse ano passado e agora no começo do ano que veio forte novamente, estamos trabalhando com homeopatia na epidemia de Covid, aqui no nosso meio. A homeopatia tem dado resultados muito, muito, muito positivos, muito bons, com uma taxa de prevenção altíssima, com uma taxa de cura altíssima, e o custo do medicamento homeopático é irrisório. Se a gente calculou o custo, um vidro de gotas, às vezes 2 gotas que a gente dá para uma pessoa que tem uma eficácia para fazer uma prevenção, isso custa 10 centavos. Então, Sim. não dá para competir com o custo de vacinas que são muito mais caras do que isso, né? Eu digo não dá para competir porque também o ganho da indústria farmacêutica é muito maior do que o ganho do laboratório que prepara o medicamento homeopático, né? Nós estamos falando de um lado de centavos por dose e de outro lado de milhares de dólares no desenvolvimento, né? Sim, doutor Paulo, posso, Uhum. porque aqui você está falando exatamente de uma pergunta que já saiu algumas vezes, que era exatamente sobre a pandemia e sobre a vacina. E aqui eu fico, me mistura um pouco uma coisa que eu pensei, porque eu li, para poder estar aqui com você, que existe a possibilidade de usar a homeopatia concomitante com determinados medicamentos que eu entendo que são alopatas. Então, você poderia falar sobre isso, porque eu sei do seu trabalho e eu sei que muitas pessoas que estavam nas UTIs, em situações muito graves, a partir do momento que vocês começaram a praticar a homeopatia com esses doentes, então, eles começaram a sair da UTI e a resgatar a saúde. E aí tem todo esse processo, né, que você também vem me ensinando, me lembrando, que a homeopatia, ela vai direto na vitalidade. Por isso essa fala do remédio único, né, de trazer o coração, a vitalidade, astrologicamente falando, é o coração da pessoa, sabe? Então, se você puder falar sobre isso, sobre essa pandemia, Bom, acho que dá para eu fazer um resgate muito rápido do que é do que é unicista, do que é homeopatia unicista. Quando a gente diz nós fazemos homeopatia clássica, a gente está falando que é homeopatia unicista. E a rigor, foi a única homeopatia que o Hahnemann ensinou. Ele não ensinou nenhum outro tipo de homeopatia. O que ele fazia? Ele pegava um medicamento e experimentava esse medicamento. Ou seja, ele tomava o medicamento e orientava as pessoas que estavam experimentando também esse medicamento sob supervisão dele, né? Então, o que acontecia é que o medicamento provocava sintomas em diversos lugares do corpo. Então, a pessoa relatava, olha, eu tomei esse medicamento, ele me deu dor de cabeça. E também me deu diarreia. E também me deu insônia. Aí a outra pessoa falava assim, mas eu também tive dor de estômago. E a outra pessoa, uma mulher, falava, eu tive cólicas. E assim ele ia anotando tudo que o medicamento provoca. E aí o que acontece? Quando chegava uma pessoa dizendo, eu tenho dor de cabeça, ele perguntava, e o que mais? Eu também tenho cólicas. E o que mais? Eu também não durmo bem. E o que mais? Eu também tenho problemas de estômago. Para que eu vou dar 4 ou 5 remédios para a pessoa se eu tenho um remédio que pode cobrir todo esse quadro? Em vez de tratar as doenças, ele então começou a tratar as pessoas. E é isso que faz a homeopatia, e que para quem estuda a homeopatia clássica, falar que a homeopatia é unicista é pleonasmo. É como se falasse, olha, a água é molhada. Sim, é porque não tem outro jeito de fazer. Mas acontece que por conta de concessões, a gente foi se apropriando de diversas práticas diferentes. Então, por exemplo, uma das concessões é você praticar muito perto da alopatia. Então, eu dou um remédio homeopático para a dor de cabeça, e um outro remédio homeopático para dormir, e um outro remédio homeopático para o estômago.
Aham. E isso acaba sendo um problema, porque às vezes um remédio compete com o outro. Isso é o que Sim. se chama de pluralismo. Ah, mas eu Ah, posso então continuar unicista se eu colocar todos esses remédios dentro do mesmo vidro. Aí eu crio um complexo. Bom, o Hahnemann criou complexos. O que ele fez? Ele pegou um remédio, misturou com o outro, e aí ele falou assim: bom, agora que eu tenho dois remédios misturados, na verdade eu não tenho um mais dois, eu tenho um terceiro remédio. Então eu sim. preciso experimentar esse terceiro remédio. E ele fazia as experimentações do terceiro remédio, dos componentes juntos. Ele criou remédios, não foi só. Ele pegou remédios do reino animal, vegetal, mineral, mas ele também criou medicamentos e misturando, né, alguns medicamentos, alguns compostos. Mas para depois saber para que servia, foi feita a experimentação. Não dá para associar o que era uma. É a mesma coisa que diz assim: olha, você sozinha numa sala é de um jeito, eu sozinho numa sala sou de outro jeito. Nós dois juntos na mesma sala vai ser uma soma do que é você, mas eu, assim, em todas as coisas. Não vai ser isso. Porque em alguns momentos eu posso ter inibições de algumas coisas que eu sou porque você está lá, e vice-versa. Pode ser que em alguns outros momentos você tenha uma potencialização de alguma coisa que você é pela facilitação que eu dou. Então, quando a gente coloca os dois juntos, a gente tem outras possibilidades. Então, Hahnemann nunca foi a favor de complexos, nem de pluralismo. E ele fala isso. Mas quando a gente pratica muito perto da alopatia, a gente cai na tentação de tratar doenças. E Sim, aí, quando a gente vai entendi. tratar doenças, a gente vai ficar usando. Vou dar alguns chavões dentro da homeopatia. Quem sabe homeopatia um pouco vai lembrar disso, né? É tipo da arnica, como se fosse um gelol para traumas, ou então da beladona para febre, e assim por diante. A arnica pode ser um excelente remédio para traumas e contusões, mas a gente pode tratar uma doença cardíaca com a arnica. Beladona não é uma medicação para febre. Se a gente pensar só numa febre, a gente não tem um quadro completo da doença. Então, isso acaba sendo muito limitado, muito parcial. Mas às vezes o que a gente consegue fazer é ter uma homeopatia parcial. Então, tudo bem, é o que dá para fazer, tá bom, é o que deu. Mas se a gente pudesse, a gente pudesse ter um rigor maior, a gente só teria homeopatia unicista. Aí eu entro na mistura de remédios homeopáticos com alopáticos. Então a gente tem muitos médicos que, por exemplo, tratam, quando a pessoa está mais ou menos bem equilibrada, dão um remédio homeopático. Ah, e a pessoa teve uma infecção de urina, como a gente falou agora há pouco. Ah, então agora você vai tomar um antibiótico. Quando você sarar, aí você volta a tomar homeopatia. Bom, mas por que a gente não poderia tratar a infecção de urina com homeopatia? Então, em muitos cursos de homeopatia que a gente tem no Brasil, não é ensinado a tratar quadro agudo. E a gente Ah, sabe como tratar quadros agudos com homeopatia. O Hahnemann deixou esses ensinamentos. Né? Hahnemann, apesar de fazer mais de 200 anos que deixou tudo escrito para a gente, ele de forma alguma está ultrapassado. A gente tem outra linguagem para falar dos problemas da nossa época, mas ele não está ultrapassado. A forma como ele tratou das epidemias com homeopatia, o método que ele usou é o mesmo método que a gente usa. Como foi isso? Nós pegamos os doentes que estavam chegando, os primeiros doentes de Covid. Vou falar da Covid direto, né? sim, Nós pegamos sim. os primeiros E doentes aí de é o tal Covid. famoso gênio pandêmico, Epidêmico. que eu O gênio da aprendi epidemia, contigo. ou o remédio da epidemia. A gente vê qual remédio trataria uma pessoa, depois vê qual remédio trataria outra pessoa, depois qual uma terceira, uma quarta, pegando todos os sintomas, os mais graves, os sintomas mais complicados, os sintomas, inclusive, de UTI, não só sintomas simples, né, digamos assim. Quando uma doença tem muitos estágios, a gente precisa usar todos os sintomas, inclusive dos estados mais graves. E aí, a gente encontra um remédio e a gente utiliza esse medicamento dentro do princípio homeopático. Isso é um ensinamento de Hahnemann, e a gente usa esse princípio até hoje. Temos usado e temos um sucesso muito grande no tratamento da epidemia com homeopatia. Ah, mas e as pessoas que estão usando outros remédios, elas não podem se tratar com homeopatia? Olha, podem também.
Às vezes, pessoas que operaram a tireoide, removeram a glândula e tomam hormônios para tireoidianos de reposição, elas não vão poder nunca deixar de tomar esses hormônios, elas não têm mais a tireoide. Como é que a gente vai impedir o tratamento? O que a gente vê é que quando a pessoa se reequilibra com o tratamento homeopático, a quantidade de hormônio passa a ser menor. Então é possível, sim. Mas o grande objetivo que a gente tem é a cura das doenças crônicas. E cura, né? Então, assim, a pessoa tinha uma doença crônica e não tem mais. E isso é o que melhor a gente pode fazer num tratamento de doença crônica. Dentro do princípio da homeopatia, isso é perfeitamente possível e todo médico homeopata tem casos para contar. Né? Eu não vou ficar assim desfiando casos, não, mas acho que só para mostrar para vocês assim que dentro das possibilidades da homeopatia, a gente pode tratar quadros agudos, a gente pode tratar quadros crônicos, a gente pode tratar epidemias. Então, e eventualmente a gente pode pegar a gente pode atender um paciente com muitas doenças ou tomando muitos remédios e a gente vai precisar de tempo para poder reequilibrar a energia vital. Então, às vezes a gente vai precisar continuar tomando aqueles remédios por algum tempo. Mas olha que beleza seria se não precisasse mais daqueles remédios. É isso que a gente percebe. A gente começa a falar e esquece do relógio, né? Não, mas pode ficar tranquilo, porque eu estou atenta. E é isso, eu falei para as pessoas, a gente precisa ouvir você. Eu coloquei, né, desde que eu estou em tratamento, o alinhamento, porque eu estou no processo da menopausa, é um movimento importante de mudança do corpo feminino, né, do corpo da mulher, e como muda tudo, né? E poder também estar sendo orientada por você na pandemia. Então a Socorro, a minha mãe, a minha filha Paula, Sofia, a Branca, mesmo meu filho médico, Pedro, também está nas suas orientações. E é uma outra qualidade de vida. A gente está passando pela pandemia com uma outra consciência. E isso é uma coisa que eu queria te colocar, porque falando da vitalidade, o que eu percebo, que você vem me relembrando e me orientando, é todo esse movimento, né? Você diz, Patrícia, é isso. Continua na meditação, continua na organização da sua alimentação, do seu exercício, que é aquilo que você estava contando do Hahnemann, né? Que ele escreveu um monte para o alfaiate, né? Da qualidade. Porque são esses tripés, que é o corpo, a mente e o espírito. Então, você é um médico que orienta a meditação, a prática de um religar-se, de um processo de consciência. E olha, eu tenho um pouco de dificuldade de ficar olhando as comunicações das pessoas aqui. Sim, e tudo mais. É que nem mas a Socorro está olhando. Ah, bom, ótimo. E eu só queria dizer uma coisa, que eu aqui dei uma olhadinha e eu vi que o Walter está com a gente e grande parceiro, e que também nós dois somos meditadores e orientamos meditação para as pessoas. E o trabalho nosso, quando eu falo do trabalho de Covid, é sim com o Walter e com todos nós da Escola de Homeopatia, também de a Sônia. E se eu estou esquecendo alguém aqui, eu peço desculpas, mas porque eu não tenho muito esse hábito, mas sabe assim, a gente tem mesmo uma rede bastante poderosa de apoio com a gente, porque é bem difícil a gente lidar com casos graves e com casos de risco de vida para as pessoas. E a gente tem uma equipe muito legal, a gente tem muitos médicos excelentes falando a mesma linguagem e com muito conhecimento dentro da homeopatia. Então, é um privilégio muito grande a gente estar trabalhando juntos. Não, eu fico arrepiada, porque eu tenho clientes astrológicos, fora, lógico, toda a parte familiar,
que e hoje, com essa necessidade mesmo, e com essa possibilidade do tratamento videoconferência, as pessoas, eu indico direto. Eu estou vendo aqui o Gonzaga Leal, que é um grande artista brasileiro que está te conhecendo. Ele disse, eu vou buscar a orientação do Dr. Paulo, estou encantado com tudo. A própria Elizabeth Nakata também, que é ela aqui de São Paulo, mas o Gonzaga é lá de Pernambuco, não é isso? Então, são pessoas que estão aqui de todos os lugares, inclusive fora do Brasil também. E estar com você, e a sua generosidade também, a Socorro fez, junto com o Walter, e a Kátia, né, a doutora Kátia, a live para o Espaço Mata Branca, lá em Brejo do Cruz, na Paraíba, você sempre com essa disponibilidade, porque você honra essa decisão, né? Eu sinto, assim como o Hahnemann, que traz toda essa luz, você continua mantendo essa luz acesa, como o Walter é aquariano, que nem eu, né? Então, assim, eu disse, é uma oportunidade muito grande estar com você, né? Realmente você é um ser que me traz muita inspiração para mim. Então, o meu dia a dia, em saber que eu tenho essa medicina, ia chamar de medicina esse cuidado com a vida, assim como você estava contando, como o Hahnemann se sentia incomodado de não poder estar com o paciente, estar atento, né? Para mim, amor e cuidado é sinônimo, sabe, doutor Paulo? Então, é uma grande oportunidade. A Elizabeth está aqui. Que bom saber que ele faz consulta online. Sim, faz consulta para o planeta inteiro, para o cosmos, sabe? Ele é leonino, Elizabeth. Assim como você é uma piscina maravilhosa também, super amorosa. É isso, né? Essa generosidade. Então, eu vou deixar você continuar falando aí sobre a pandemia. Bom, eu agradeço tudo que você falou. Eu sinceramente acho exagero, mas agradeço. Acho que, e digo assim, exagero porque a gente sabe do tamanho da missão que a gente tem quando a gente escolhe fazer homeopatia, e ainda mais quando a gente escolhe fazer a homeopatia clássica, né? Honrar a homeopatia é um desafio muito grande. Então, a gente a gente precisa de muito trabalho. E eu, quando falei da rede que a gente tem, né, dessa rede poderosa que a gente tem, olha, no meio da pandemia, nós resolvemos começar a estudar mais medicina homeopática, e nós fizemos, então, uma reunião de encontros para poder estudar mais. E é impressionante o tanto de coisa que a gente não sabe, né? E a gente, sabe, estudando juntos em grupo, né, fazendo partilhas juntos, a gente tem aprendido cada vez mais coisas, né? E esses dias a gente se recordou de um grande professor que nós tivemos, um professor de patologia que se chamava Dr. Maffei, e ele dizia que o conhecimento não é para ser guardado, ele não vale nada se ele não for compartilhado. E a gente vai honrando esses mestres que a gente vai tendo na vida, e a gente vai partilhando também o que a gente acha que a gente sabe, né? Bom, mas enfim, voltando para a pandemia, o que a gente vê, o cenário que nós temos hoje é um cenário no qual todas as pessoas estão desesperadamente pensando que a vacina vai resolver os seus problemas, quando a gente não tem um calendário efetivo para a vacina. Nós estamos, quer dizer, tem um calendário, mas assim, toda a população brasileira será vacinada talvez no ano que vem. Agora, nesse começo, não tem doses para todo mundo. Por que eu estou falando isso? Porque, veja, parênteses de novo, o trabalho que nós fizemos no ano passado com homeopatia
deu como preliminares, que a gente precisa estudar mais, mas deu como preliminares a percentagem de 97% de eficácia na prevenção de Covid com remédio homeopático. Isso nós mandamos para publicação em revista internacional. A gente não tem ainda a resposta, e a gente sabe que é um trabalho, e nós fizemos esse trabalho. Então a gente precisaria fazer mais trabalhos, e isso é ciência acontecendo dentro da homeopatia. Então a gente tem opções, não é não porque não. A gente não concorda de forma nenhuma com esse tratamento precoce, onde são dispensados para as pessoas substâncias e drogas que, além de não serem comprovadas, elas fazem mal para a saúde das pessoas. Então a gente não. Por que a gente não concorda? Não é por nenhum motivo político. É porque dentro da homeopatia nós temos tido a experiência de tratar as pessoas. E o tratamento das pessoas tem sido eficiente. Ah, mas então vocês curam tudo com homeopatia? Mas é claro que não. E nem é nosso objetivo curar todo mundo. Mas veja, de todos os pacientes que a gente teve o ano passado todo e continuamos tendo esse ano, todos os pacientes que nós tivemos de Covid, sabe? E se alguém estiver assistindo aqui a live e teve Covid, foi tratado e quiser dar o depoimento, fica à vontade. Se quiser se expor também, né? Eu entendo isso. Mas a gente sabe de pessoas que foram tratadas e foram tratadas rapidamente com remédio homeopático. Né? De todos os casos que nós tivemos no ano passado, e contando aí o caso do nosso grupo, da escola e tudo mais, a gente teve uns 3, talvez 4 pacientes que precisaram de hospitalização. Ao contrário, quando nós começamos a utilizar a homeopatia dentro das enfermarias e dentro das UTIs Covid, a gente começou a ter altas hospitalares com remédio homeopático. Então, engraçado, né? Sem mudar protocolo nenhum que estava acontecendo. Então, estava acontecendo um protocolo, não estava tendo alta, a gente não mexeu em prescrição alguma, acrescentamos o medicamento homeopático e, de repente, começou a ter alta. Mas não é de repente, mágico ou milagre. A gente está mexendo em um remédio que é muito poderoso, embora ele não seja valorizado, porque ele mexe na energia vital. Sabe? E quando as pessoas falam assim, puxa, mas você acredita em homeopatia? A gente pode perguntar também assim, mas você acredita em eletricidade? Você acredita que um ímã consegue movimentar pedaços de metal? Nossa, um ímã puxa preguinhos, você não... Sabe? E sem contato físico, você acredita nisso? Percebe? Então a gente tem um outro corpo de ciência acontecendo que quem ajuda muito melhor a explicar os efeitos tanto do medicamento homeopático quanto os efeitos, a fabricação, a produção e os efeitos no corpo humano, quem ajuda a explicar tudo isso é a física, não é a química. Então a gente não tem quantos 500 miligramas de um remédio homeopático dentro do vidrinho, mas a gente tem um medicamento energeticamente modificado. E não é papo cabeça isso. Tem gente que já consegue medir a quantidade de alteração de energia. Então, nós estamos diante de um novo paradigma. É novo, tem 200 anos, mas é novo, porque nós estamos lidando com energia. E, de uma forma semelhante, não é a mesma coisa, mas quando a pessoa faz acupuntura, ela está lidando com energia. Com energia, a mesma energia vital que lá é chamada Qi, aqui a gente vai chamar de energia vital, né, e com um outro paradigma, um outro conhecimento, e olha só, com milhares de anos de história. Então, quando a gente fala da imposição da química para tratamento do corpo, que é a indústria farmacêutica, nós estamos falando de uma coisa muito recente na história da medicina. Sim. E essa mudança, na história da medicina ocidental, essa mudança é mais recente ainda. Enfim, eu quero fazer um parênteses, já que você fez uma convocação, né? Então, assim, eu sou uma paciente tratada por você com os sintomas do Covid, ou da Covid, né? E assim, aqui, e não por acaso, né? Muito antes, eu já tinha total confiança. Eu me lembro que quando tudo começou, você me olhou no consultório e você me disse, antes de eu ser tratada, né? Você olhou e disse, se você tiver Covid, Patrícia, se acontecer,
a gente trata. E foi assim, passado um tempo, foi exatamente assim. Sim. Bem, é Então, isso. A gente não tem a intenção e nem a pretensão de falar que a gente tem todos os problemas da humanidade são resolvidos com homeopatia, muito pelo contrário. Eu acabei de dizer o tanto que a gente ainda tem para aprender. Mas, sem dúvida nenhuma, a experiência qual que é nós o doutor Paulo, qual é diga. então, porque aqui a gente não colocou, lógico que eu conheço, né, a Socorro, algumas pessoas também, mas assim, para as pessoas que estão te conhecendo, qual é esse gênio pandêmico? Como as pessoas, claro, têm que procurar o médico, mas só para não ficar no imaginário, né? Uhum. Tá bem. Então, assim, quando nós começamos a... Lembra quando eu falei é, da experimentação? A gente tem... A Sim. pessoa começa a ter... a tomar um medicamento, e aí ela vai começar a apresentar sintomas, né? E existem sintomas... então, isto é o que o remédio causa. Pela lei dos semelhantes, quando chegar alguém com esses sintomas, sem ter tomado esse remédio, a gente utiliza essa medicação. E é semelhante, não é a mesma coisa. Então, por exemplo, uma pessoa que sofre uma queimadura, o remédio mais prático, mais rápido, mais eficaz e que deixa muito menos sequelas é a água morna. Ah, mas nossa, não é o gelo? Então, não. O gelo é o anti-queimadura. Todo mundo que se queimou e colocou gelo, depois continuou queimado. Ou então com sintomas piores depois que o gelo saiu das mãos ali. E aí a pessoa fala, é porque queimou, né? Não, é porque, veja, isso acontece de novo, a física explicando, é ação e reação. Eu queimei, aí eu abaixei muito a temperatura, é ação para o meu corpo. O meu corpo tem reação sobre ação. Abaixou a temperatura, o meu corpo não sabe o que está acontecendo, ele sobe a temperatura. Se estava queimado e ele sobe a temperatura de novo, ele vai continuar com sintomas da queimadura. Mas, se eu estou com a temperatura alta do corpo porque queimou, e eu aplico água morna, ele não vai queimar de novo. Ele só vai dar um estímulo um pouquinho semelhante ao calor. Mas é suficiente para a minha energia vital perceber assim, lá, queimou e continua esquentando. Reação, esfriar a parte. E quando o meu corpo esfria, eu estou curando a queimadura. Olha, olha, é simples. E como é que fazem essa bagunça com a gente? Então esta é a explicação mais simples que a gente tem por entendimento. E isso é bem simples da gente praticar, porque volta e meia a gente se queima com alguma coisa, né? Na cozinha e tudo mais. Verdade, é verdade. Que vai acontecer, coloca a mão na água quente. O que vai acontecer de início é que pode haver uma agravação, ou seja, eu queimei e continuou esquentando, eu posso ter uma sensação de que está pior, uma sensação que está doendo mais. Mas não está piorando a doença, porque a água morna não queima ninguém. Mas em seguida, e é em seguida mesmo, é coisa de 1 minuto, isso desaparece, a dor some, eu tiro a mão do chuveiro, da torneira quente, ou do que for, e olha, cozinheira profissional, às vezes não tem tempo de parar o que está fazendo, e se queima toda hora na beirada do fogão, do forno, mas continua trabalhando e continua aquecendo a parte queimada perto das panelas e perto do forno. Cozinheira, cozinheiro, questão não é de mas e isso é suficiente para no final do dia a pessoa não ter mais a queimadura ali, não ter essa sequela. Então, essa é a forma como a gente usa a lei dos semelhantes. A gente sabe que existem remédios, e agora eu vou falar, eu andei um pouquinho aqui algumas mensagens e eu vi que alguém falou de arsênico. Tem um remédio homeopático que é o arsênico albo. O que o arsênico albo provoca? Ele provoca medo de doença, ele provoca ansiedade, ele provoca falta de ar, ele provoca dor de garganta, ele provoca dor no olho, ele provoca dor nas costas, ele provoca diarreia, ele provoca dores musculares pelo corpo inteiro, ele provoca falta de olfato e falta de paladar.
E em casos mais graves, ele joga lá para baixo, ele tem problemas circulatórios bastante intensos, ele provoca essas coisas. Enfim, a saturação de oxigênio lá para baixo por conta de problemas pulmonares. Esse é o arsênico. Percebe? Eu estou falando sintomas que vocês já sabem que são de Covid. Então, quando chega alguém com sintomas, eu pego por semelhança um remédio que eu sei que provoca tudo isso e aplico ali. E este ano, nós aplicamos o arsênico em muitos pacientes que não tinham Covid, mas que têm essa energia alterada dessa doença, que nós estamos doentes já faz tempo, né? A gente está com alteração da nossa energia vital já faz bastante tempo. A gente já está, a gente está neurótico, a gente está persecutório, a gente está workaholic, trabalhando sem parar, a gente não tem tempo para viver, a gente não tem mais alegria, não tem mais felicidade, e a gente está destruindo o planeta. Então, isso tudo é doença, é alteração. A gente só falta o corpo ficar doente, né? E pronto, aí a pandemia chega. Mas a gente já estava doente há bastante tempo, né? Bom, veja, aí a pessoa vem... Eu nunca atendi tantas pessoas com síndrome do pânico, igual o ano passado. Sim. E veja que curiosa coincidência, né? O arsênico é um grande remédio para síndrome do pânico. Mas essa é a energia da doença. Não tinha Covid, mas tinha a energia da doença. Então, é assim que a gente aplica. Agora, como que a gente vai aplicar para cada pessoa, aí não dá para dizer. Porque aí é muito particular. Até a forma de fazer prevenção, o uso do remédio, a potência, e até nem seria ético eu ficar receitando aqui pelo canal. Mas, claro. Mas não, assim, de modo geral é isso. Eu tenho até essa... Porque como eu não tenho a base para poder fazer uma explicação ou uma colocação, mas eu sempre direcionei todo mundo para você, né? Porque, assim, eu tive com uma médica, né? E aí uma pessoa que inclusive já utilizou homeopatia na vida e tal. Quando eu falei do gênio pandêmico, trazendo, eu não acredito num remédio, assim, até com, não é, agora me faltou a palavra, mas eu não acredito num remédio único para todo mundo. Aí a pessoa não compreende exatamente o que você acabou de dizer, quer dizer, a doença, ela já não é mais no indivíduo, ela é uma doença no coletivo. E, lógico, cuidar do indivíduo com o gênio pandêmico é uma coisa particular, mas o gênio pandêmico, como base da homeopatia, dá para entender. Um remédio para uma mesma doença. E aí eu tive essa dificuldade com essa pessoa. A pessoa, ela me rebate uma e outra vez, assim. Eu não acredito num remédio para todo mundo. Ok. A Socorro até colocou o inconsciente coletivo adoecido e adoecendo. Sim, claro. Percebe, olha só, pegando o que a Socorro falou, a gente e o Hahnemann, né, juntando, muitas vezes a gente não precisa de medicação. Quer dizer, a gente vai precisar de medicação quando a gente está tão doente que a gente não consegue minimamente ter clareza de propósitos de vida. Quando a vida não vale nada, quando a gente faz escolhas na nossa vida pessoal ou na vida política, onde forem, ao nosso redor, escolhas que destroem a vida, isso é doença. Se eu consigo se for apenas um mau hábito, e eu vou falar mau hábito que não é apenas, né? Mas quando é, entre aspas, apenas, eu consigo modificar alguma coisa na minha vida. Quando está tudo bloqueado, eu preciso de algo que mobilize a energia vital. Então, a gente precisa, sim, de modificações que mexam com o resgate da saúde da energia vital. Então, a gente precisa de alimentação melhor, a gente não precisa de transgênico, a gente não precisa de agrotóxico, e não é defensivo agrícola, é agrotóxico, com essas palavras em maiúsculas e vermelhas. Né? E a gente precisa de meditação, a gente precisa de espiritualidade, a gente precisa de fraternidade, de amor, de compaixão.
A gente precisa de tudo isso em Sim, altas sim, doses. sim, E em sim, a gente altas precisa doses. também melhorar a qualidade da nossa energia, e às vezes é com remédio homeopático, né? Agora, quando a pessoa fala, eu não sei, a gente tenta ensinar o que a gente sabe, o que a gente aprendeu, ou aprender juntos, né? A pessoa fala, eu não consigo, a gente vai junto, pega na mão do outro, um está mancando com uma perna, outro com a outra, a gente vai junto. Agora, quando a pessoa fala, eu não quero, não tem mais Ai, conversa. Então, não tem mais conversa. a É, gente vai conversar com quem exatamente. tem que conversar. Tem essa coisa do querer, né? A Elizabeth Nakata estava dizendo que os remédios, ela escreveu assim, a homeopatia para a Covid está em consonância com os vários planetas em aquário. Porque a gente tem essa grande mudança, né? Já marcada com a conjunção de Júpiter-Saturno em aquário, que rompe com um elemento que a gente vem experimentando, que é o elemento terra, para o elemento ar. E a gente traz essa possibilidade de experimentar esse saber de uma maneira muito mais consciente e revolucionária. Porque tudo que você trouxe, desde a experiência, né, do pai da homeopatia, até agora, e com a sua experiência com o do Walter e com toda a comunidade homeopática, é de revolucionar. É de revolucionar a consciência do que é saúde, do que é vida. Então, você falou em altas doses de amor, altas doses de realmente entender que agrotóxico é isso, agrotóxico. Como a simplicidade da água morna. A simplicidade faz parte da vida. Então, nós estamos nessa grande oportunidade. E a gente tem um colega, que é o José Maria Gomes Neto, que é um excelente astrólogo, maravilhoso também, que ele traz, ele colocou isso há uns 4, 5 anos num Congresso Internacional de Astrologia, ele colocou, a gente está saindo da era do ter para a era do ser. E é um grande momento para a humanidade. E a gente não vai desistir, assim como o Hahnemann não desistiu, você não está desistindo, a gente está aqui diante de você. Fala do espaço Physis, de tudo isso que você... Obrigada, Nakata maravilhosa. Do espaço Physis que você traz para a gente e promove a escola de homeopatia também. Coloca aqui os seus canais. Fala para a gente, doutor Paulo. Leonino Bom, maravilhoso. o Physis é o espaço onde a gente faz o atendimento. Então, aonde a gente faz, não, onde eu faço o atendimento, eu trabalho lá junto com 2 psicanalistas. E a gente tem, neste espaço, a gente tem atendimento, tem grupos, né, grupos de mulheres, grupos de homens, a gente tem atendimentos terapêuticos, processos terapêuticos e atendimentos de homeopatia. É isso que a gente faz, né? Cursos, palestras, workshops, etc. Mas, assim, acho que o que é mais importante, assim, nesse momento, a gente tem uma estrutura física onde a gente consegue dar acolhimento para as pessoas, levando em consideração a pessoa de uma forma integral. Este movimento, que é um movimento que eu fiz, o Walter também fez. Então, ele também tem um Instituto Verde, e onde também ele faz lá os atendimentos, as constelações, ele é constelador, os atendimentos terapêuticos, outros processos também e outros recursos que ele utiliza. E a gente também segue juntos, né, dentro dessa perspectiva de práticas integrativas. O nosso trabalho em conjunto, teórico e prático desse ano, foi um projeto que a gente estava gestando no ano passado, no começo desse ano ele acabou se encampando, então a gente a ideia se transformou em realidade na escola de homeopatia,
Então, para este ano agora, a gente vai ter a primeira turma de médicos, dentistas, veterinários, ou melhor, a gente está aberta, as inscrições estão abertas. E se a gente vai ter aluno ou não, isso não é nosso problema, não é da nossa conta, né? Isso aí é o universo. Se E vier os qual o alunos, a gente... endereço? O endereço para entrar em como, contato com você? tá, para entrar em contato comigo, pode ser na Physis Saúde Integral, que é aqui nesse Instagram mesmo, ou então tem os telefones lá da clínica, do consultório. E acho que depois, se Tá, você puder, você passa. sim, sim. Para o curso de homeopatia, aí tem um canal que é o site, que é Uhum. www.ehsp, Escola de Homeopatia de São Paulo, abreviação, .com.br. Então lá Tá. tem as informações dos cursos que a gente faz. Há uma perspectiva para a gente fazer cursos de formação, que é o que eu estou falando, mas também cursos informativos, que é para pessoas que não são ou não vão ser médicos homeopatas, mas Que que é o meu querem saber caso, por mais, exemplo, que eu quero querem fazer saber mais e, sobre exata, homeopatia. sim, Então, esses cursos, né, informativos, eles acabam acontecendo, ou sempre nós fizemos, né, na nossa prática clínica, no consultório, para pessoas que querem saber mais homeopatia, a gente sempre fez isso, né? E existe essa previsão. Nestes tempos, né, onde a gente tem trabalhado muito com as demandas que a pandemia tem dado para a gente tem priorizado os trabalhos que a gente tem feito, os artigos que a gente tem escrito e tem tentado escrever e mandar para a revista. Tem outro artigo que a gente quer aprontar agora até o final do mês, para mandar para uma revista aqui brasileira sobre como a gente determinou o gene epidêmico, quais foram os resultados bravo, iniciais, enfim, essas bravo, coisas. bravo. Muito Então, bom. esse trabalho, veja, para um professor universitário, nós temos formação universitária, né, pós-graduação, mestrado, essas coisas. Mas essa não é a nossa prática principal. A nossa prática principal é de acolher e atender e auxiliar as pessoas a poder Eu fico sofrer menos, emocionada. mais Sim, de sim, sim. é, então, o que acaba acontecendo é que nós, que adoramos fazer isso, a gente também faz isso nas nossas horas vagas, mas nem sempre a gente tem tantas horas vagas disponíveis para escrever tanto. Então, a gente acaba aprendendo o poder da síntese. Muito bom. Então, Mas, doutor Paulo, a gente tinha combinado, né, antes, que a gente faria uma live a princípio de 50 minutos, e se a gente nossa, percebesse que as pessoas... E a gente está a 1h17 juntos, e eu sei que você, com essa generosidade, nós seguiríamos aqui entregando, entregando, porque a gente sente que a gente recebe, né? A gente não duvida desse retorno, dessa troca. Mas eu entendo que você precisa descansar. Você fez um sim para mim amoroso ontem. Eu agradeço. Nada é por acaso. Eu vejo como a sincronicidade, a sintonia da vida é tão maravilhosa. Então eu estou assim absolutamente plena, sabe? Alegre, aprendi muito. Estivemos com pessoas lindas aqui, pessoas... eu digo, a sabedoria é saber, é sabor, é quando a gente se alimenta, a gente sabe, entra nas nossas células. Então, foi isso que aconteceu hoje aqui. Então, eu quero fazer uma reverência de total gratidão, muito grata mesmo, eu que a agradeço. caminhar com a sua luz, com o seu conhecimento, está fazendo a diferença na minha vida, e eu sei que na vida de muitas pessoas que eu venho apresentando você, né? Então, muito grata pela sua generosidade. Bom,
Eu que agradeço, a honra é minha de estar aqui partilhando com vocês e também, também aprendendo com vocês. É uma troca. E eu não tenho a menor dúvida que isso é assim. E como eu falei, e temos falado, então assim, para que talvez nós nos dispersamos, assim, sim, a gente precisa descansar. E no nosso mundo tão atribulado e tão neurótico, e esse ano, nossa, esse ano o que a gente teve de lives, né, foi alguma coisa tão excessiva, mas também por conta de ser excessivo tudo o que está acontecendo esse ano, o ano passado, né? E parece que Sim, isso vai continuar assim, né? Então, o meu pedido para todos é que a gente possa encontrar esse equilíbrio de a gente sim, conseguir seguir adiante nos propósitos da nossa vida, que a gente aumente o nosso grau de amorosidade, de felicidade, que a gente realmente descanse. Então, hoje à noite, tá bom, se esta conversa foi uma conversa que deixou a todos e a mim também mais calmo e tranquilo, mas se deixou sim, alguma energia legal, curte essa energia, né? Não vamos desperdiçar esse estado de abundância sim, que a gente sim, tem e que a gente possa encontrar esses espaços em outros lugares. E isso é importante para a gente continuar nesse ano. Não é sobreviver a esse ano, é a gente fazer a diferença desse ano. A gente não ficar doente, a gente recuperar e restaurar nossa energia vital. Então, que fiquemos muito bem, não apenas hoje à noite, mas nos próximos dias também. sim, Muito bravo. obrigado. A gente, imagina, a gente se despede juntinhos, porque esse caminho aí é um caminho de esse encontro, né? É de estarmos juntos mesmo. Então, muito obrigada, doutor Paulo. Cada um de vocês que estiveram aqui, vocês foram super calorosos, calorosas. Eu vi, mas eu sou que nem o Paulo. Eu não consigo interagir ainda. Eu vou aprender. Então, um beijo, uma boa noite. Isso, desfrutem dessa energia amorosa, dessa generosidade toda. Amo muito estar aqui. Muito obrigada. Beijo. Tchau para vocês, boa noite. Boa noite.